Olá, tudo bem? Que bom que você está comigo mais uma vez. Desde já agradeço a você que já é inscrito nesse canal. E peço também que você compartilhe com os amigos, familiares. E a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba novas notificações, novos vídeos. Hoje nós vamos fazer mais uma reflexão da Palavra de Deus. Vamos refletir mais uma vez nesse texto que nós vamos ler. Mas antes quero falar que essa é a terceira parte dos milagres de Jesus, que é o milagre da persistência. Isso mesmo. Eu gostaria de ler com você o livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 21 até o verso 28, que diz o seguinte: Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem a ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apredejado. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Verso 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Que coisa maravilhosa! Que homem é esse? Você conhece a história desse homem? Saulo, antes dele se tornar cristão, era o nome dele. Depois foi chamado de Paulo de Tarso, que era da cidade de Tarso. Paulo era um homem que odiava os cristãos, perseguia os cristãos, prendia os cristãos, matava os cristãos, torturava os cristãos. Esse era Paulo. A história conta que Estevão foi apedrejado pelos soldados de Paulo. Ele levava cartas com a autoridade do governador para prender cristãos, matar cristãos e torturar cristãos. Esse era o trabalho de Paulo. Mas um dia, indo para Damasco com uma carta que dava a ele autoridade para prender os cristãos ali, torturá-los, ele fazia as pessoas confessar que não queria mais seguir aquele caminho. Era todo tipo de tortura ele fazia. Quando de repente ele vê um clarão diante de si e ele fica cego pela luminosidade da luz forte. A Bíblia diz que ele caiu do cavalo. E ele então ouve uma voz dizendo com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali então Jesus deu alguma instrução para ele, para que chegasse à cidade, procurasse um homem ali, esse homem ia orar sobre ele, e ele
restauraria a sua visão após 3 dias. E dali então, Paulo começou a pregar o Evangelho de Cristo. Dali então ele começou a amar Jesus. Dali então ele começou a ter paixão pelo Evangelho de Cristo, pelo Evangelho de Jesus. E agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Você sabe como que Paulo morreu? Ele morreu degolado. Dizem que na sua morte, mais gente converteu ao cristianismo do que na sua vida. Por razão disso, não foram muitos que puderam presenciar aquela cena. Por algumas pessoas, mas todas se converteram ao cristianismo, ou quase todas. Homem poderoso. Por onde passava, a sua sombra curava os enfermos. Se alguém pegasse um lenço de Paulo e passasse em algum lugar de uma enfermidade, ele era curado. Um homem poderoso, entregue nas mãos de Deus. Ele respirava o Evangelho de Cristo. Ele respirava Jesus. Ele não sabia viver um momento sem falar de Cristo, do amor de Cristo, do amor transformador de Cristo. Que coisa legal. Deus, Jesus, quer fazer de você também um homem ou uma mulher que respira o Evangelho, que respira Jesus. Meu querido, minha querida, não importa por onde você tem caminhado, é importante que você hoje entregue seu caminho a Jesus. Paulo era perseguidor, era inimigo dos cristãos, mas ele teve um encontro com Jesus e Jesus mudou a história de Paulo. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, todas as cartas, começando de Atos. Um homem poderoso nas mãos de Cristo. O milagre da persistência, isso não vem do ser humano, isso é dado por Deus. Deus colocou no coração de Paulo a persistência. Ele não desistia, não desanimava, ele apanhava, sofria todo tipo de tortura, mas ele dizia: eu amo a Jesus. Se for preciso, eu morrerei por Jesus. Assim ele morreu. Quero ler com você aqui um texto que está em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10, que diz o seguinte. A primeira parte fala assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Essa é a promessa de Cristo. Não temas as coisas que você tem que sofrer. Sofra, mas não desista, seja persistente. Continue em frente, minha querida, meu querido. Porque Deus tem algo muito maior para você, muito melhor do que as promessas de homens, promessas de pessoas. Então ele está falando assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Somos pecadores e estamos no mundo de pecado. Somos sujeitos a sofrer perseguições. Somos sujeitos a sofrer injúrias, injustiças. Mas eu quero ler com você a última parte, que fala o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que coisa linda, maravilhosa! Há uma recompensa que é muito maior do que o sofrimento que eu e você poderá ter um dia, ou se já temos, se já estamos sendo perseguidos de alguma maneira. Deus tem algo muito melhor para mim e para você, que a coroa da vida eterna. Que bênção, meu querido, minha querida. Essa é a promessa de Deus para você. Siga em frente. Não desanime. Seja persistente. As lutas vêm, mas persista. Porque no final, Ele dará uma coroa, e essa coroa da vida eterna. E somente os salvos terão essa coroa. Somente os salvos poderão colocar essa coroa. Que Deus continue te abençoando. É o meu desejo para você.